Bem-vindos. Vamos atualizar nossa análise de Magazine Luiza, Miglu 3. Vamos ver se segue a nossa análise aí, essa tendência de alta, até onde a gente pode ir. Vamos tentar entender os próximos passos da ação, que a gente teve aí uma formação bem interessante de fundo, e depois de algumas análises a gente aparentemente teve uma confirmação aí bem interessante, tá? Então vamos atualizar a nossa análise e ver se a gente segue realmente no nosso alvo final, tá? Antes, como sempre, vamos passar aqui rapidamente pelos fundamentos. Valor atual, R$ 2,28. Valorização dos últimos 12 meses, menos 32,54. Não paga nada de dividendos. Tá? Aqui em preço sobre valor patrimonial, 1,61. Preço sobre o lucro, menos 38,70. Mais um pouco aqui embaixo, a gente vê justamente os resultados, né, da empresa. Teve prejuízo nos últimos 2 anos. Tá? O setor vem passando aí por bastante problemas e o varejo aí está sendo realmente um grande desafio na bolsa. Mais um pouco aqui, a gente vê também uma dívida líquida de 4 bilhões para um patrimônio de 9. Então a gente vê que está bem na média do mercado, não tem nada assim muito preocupante por agora. Mas claro, se continuar aí tendo prejuízos constantes, vai acabar tendo que fazer aí um follow-on, tá? Que já começou a ter notícias aparecendo sobre o assunto, mas por enquanto parece que está descartado. Passando aqui para o gráfico então, que nos interessa. A gente tem aqui no semanal já uma indicação bem interessante. A gente tinha esse fundo aqui bem definido, tá? A gente teve esse alvo batido aqui, tá? Foi justamente aqui na região do 1,30. Então, a gente teve agora o retorno, né, para dentro desse fundo, com bastante volume. Então, tem gente batendo forte aqui, comprando. Isso aqui pode trazer uma movimentação bem interessante aí para as ações da Magazine Luiza, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque assim como valeu a pena a compra naquela região de fundo que a gente tinha trazido, agora a gente já tem que começar a ficar de olho justamente para ver a reação do preço a partir dessa região. Agora a gente vai passar para o gráfico diário, a gente vai ver justamente esse cenário um pouquinho mais claro, mas a gente já pode destacar justamente essa região aqui como uma região chave do gráfico para definir a nossa tendência apenas de um pullback desse movimento de queda, ou então a gente vai conseguir finalmente reverter as ações da Magazine Luiza e começar a trabalhar em uma tendência de alta. Tá? Passando aqui para o gráfico diário, a gente vê justamente esse cenário. A gente tem aqui nessa linha vermelha o fundo anterior, que estava aqui na região dos R$ 2. A gente chegou a bater uma vez aqui e a gente teve entrada de vendedores defendendo essa posição. Então aqui a gente tinha praticamente como certo um movimento corretivo, que foi o que aconteceu, e a gente viu aqui nessa região uma defesa dos compradores, tá? Então a gente até trouxe na última análise e também numa live, se não me engano, justamente que a gente tinha essa região aqui como chave. Passando essa zona, a gente teria todas as chances de voltar a testar os R$ 2, tá? Então aqui todo mundo que tentou vender aqui, né, tentou defender essa posição dos R$ 2, vai acabar tendo que se estopar, tá? Essa grande sombra aqui justamente é a presença desses vendedores. E se o preço continuar trabalhando aqui nessa região, tá, acima desses R$ 2, a gente tem tudo aí para continuar esse movimento de alta. Inclusive até na sexta-feira passada, a gente deixou esse doji aqui na região dos 2,12 até 2,30. A gente hoje não conseguiu fechar acima dela ainda, mas se a gente conseguir fechar acima dessa região, pode justamente trazer a força que a gente precisa para bater o nosso alvo final aí para as ações da Magazine Luiza. Então agora vamos fazer nossas projeções aqui e ver o que a gente pode imaginar aí para os próximos meses nas ações, beleza? Antes de a gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações para não ficar de fora aí das atualizações da Magazine Luiza, tá? Toda terça-feira de manhã análises estão no canal. Cliquem na aba comunidade, vocês vão encontrar o calendário fixo de ações,
tá? Temos também área membros, seja membro do canal, temos duas modalidades de membros, com bastante conteúdo exclusivo, análises exclusivas, vai entrar dicas de operação, a gente tem acesso ao grupo do Telegram, grupo no Discord, acesso à carteira do canal, então tem bastante conteúdo aí na área de membros, tá? Também vai ficar na descrição aí um link com o guia que eu construí mostrando essas técnicas que eu uso para operar, a um preço baratíssimo, tá? Até dezembro esse valor, vai entrar mais conteúdo e vai subir o preço. O acesso é vitalício ao conteúdo e ao grupo no Telegram, tá? Então, cliquem aí, link na descrição. Então, continuando aqui, a gente não consegue ver por enquanto um cenário de baixa, tá? A gente conseguiu construir uma formação aqui que deixa a gente numa condição bem interessante, pelo menos por enquanto. Teria que acontecer alguma coisa nessa região de topo para a gente pensar em algum movimento de baixa. Por enquanto, a gente não consegue ter nenhuma leitura baixista. A gente teria que voltar a trabalhar abaixo dos R$ 2 para começar a pensar em algum sinal de baixa, mas por enquanto parece pouco provável. Então a gente segue aí por enquanto olhando somente movimento de alta. Então a partir desse cenário a gente volta aqui para o semanal, tá? Onde a gente vê justamente como a gente já tinha trazido esse alto volume aqui nessa barra da semana passada. A gente ainda não conseguiu trabalhar acima dela, mas a gente fechando aqui acima, isso dá mais um gás aí para a ação, para a gente continuar em rumo ao nosso alvo final, tá? Como a gente tinha trazido nas nossas últimas análises de Magazine Luiza, a gente tinha justamente como alvo essa região aqui do fundo anterior, que era os R$ 2, e depois a gente tem um alvo lá em R$ 2,50, que é essa região aqui, tá? Que já começa a entrar numa zona de muito interesse de vendedores, que é justamente na área da formação desse triângulo, e depois a gente tem o nosso alvo final aqui na casa dos R$ 3, onde a gente tem toda essa acumulação aqui, e a gente pode aí entrar no momento decisivo da ação, onde a gente ou rompe essa região e segue subindo e reverte, ou a gente pode voltar tudo para testar essa região aqui e aí sim tentar montar alguma estrutura de alta, tá? Então eu ainda ficaria ligado aí 2,50 e R$ 3 como os valores-chave na ação da Magazine Luiza. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, eu estou enviando para o canal, beleza? Valeu!